Vamos orar, queridos? Nós estamos aqui, Senhor, e nós declaramos para Ti e deixamos bem claro para Ti, Senhor, esta noite, que tudo que for abalável, Senhor, nós entregamos a Ti, Pai. Abala as nossas estruturas, Deus. Abre o nosso entendimento, Pai. Traz luz à nossa mente, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rendemos a Ti, Pai. Rendemos todo o nosso ser, Senhor. Nos abala, Pai, com o Teu reino, em nome de Jesus. Que venha o Teu reino sobre nós, Pai, nesta noite. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Vocês já se confraternizaram esse ano, não foi? Já teve. Glória a Deus. Foi bom, irmãos? Quem estava na confraternização? Levanta a mão. Ah, ali vocês não estavam. Vocês querem se confraternizar hoje? Amém? Vocês podem sentar aqui? Aí vocês vão, né, se confraternizar hoje. Glória. Não se confraternizaram ontem, mas a gente se confraterniza hoje, né? Sentar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, vamos falar sobre honra. E hoje o Senhor me deu uma palavra e o título, parece até um filme, tá, irmãos? Quem gosta de filme de bang bang, né? É uma questão de honra, né? Me lembrou um filme aí, uma questão de honra. Até eu ouço aqueles assovios, né? Os assovios de filme de bang bang, que eu não vou me atrever aqui, misericórdia, né? Mas por que uma questão de honra? Porque honrar é algo que Deus está me ensinando esse ano, viu, Casey? Eu me senti privilegiada por estar aqui nesse último dia, nesse último culto do ano, falando sobre algo que Deus está me ensinando. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso você ter um coração ensinável. Peça para o Senhor se você não tem. Tenha um coração ensinável. Você vai viver 100 anos? Tenha um coração ensinável. Você vai viver 150 anos? Tenha um coração ensinável. Porque nós sempre temos algo para aprender no Senhor. E Ele, todo dia, Ele nos ensina. E é nos detalhes que Deus gosta de ensinar. Às vezes Deus não precisa desse, né, de nenhum alvoroço. Ele te ensina nos detalhes. E eu fui surpreendida com essa palavra. Porque o Senhor me mostrou algo que eu nunca tinha observado. E isso é lindo demais. Eu vou falar, irmãos, a respeito de Josué. Na verdade, a respeito da história do povo de Israel, enfatizando a época de Josué. Porque foi Josué que levou o povo a entrar na terra prometida. Amém? E o livro de Josué, ele foi escrito justamente contando a conquista do povo de Deus a Canaã prometida do Senhor. E nessa conquista, eles destruíram cidades, queimaram cidades, foram povos dizimados para que eles pudessem entrar na terra prometida. Mas alguém lendo talvez a Bíblia pela primeira vez ache isso aterrorizante, porque se você vê os detalhes das guerras, ganham de 10 a 0 aí desses filmes hollywoodianos, porque é tudo muito fantástico, é tudo tremendo demais. E essas cidades em que Canaã estava dividida e que Josué precisava conquistar, e que Deus tinha dado a promessa para ele, que Deus estaria com ele, e ele iria vencer todas as guerras em cada cidade dessa, eram cidades-estados. Então cada um tinha lá as suas leis, tinha o seu rei. Mas o que prevalecia nessas cidades que deveriam ser conquistadas por Josué, que seria a Canaã de Deus, que seria a terra prometida? Primeiro, eles eram pagãos, eles eram adoradores de ídolos, eles sacrificavam crianças e eles tinham como lema a fertilidade. Então era Deus da fertilidade, eram pessoas muito cruéis, eram pessoas que arrazoavam e eles não tinham piedade, eram pessoas impiedosas e que não queriam ser comandados por o rei. Então são para essas cidades que Deus mandou Josué para que ele pudesse dizimar as pessoas. E
a primeira cidade, nós sabemos que foi Jericó, né? Que de uma forma tremenda foram derrubadas as muralhas, e eu descobri ultimamente uma coisa fantástica. Jericó foi derrubada pelo som, não é? Foi pelo som. E vocês sabiam que existe um fenômeno físico chamado ressonância no som? E que o som é capaz de abalar estruturas. Eu não sei se vocês já perceberam na casa de vocês, hoje aconteceu com a minha, que quando passa um carro muito grande, um caminhão muito grande, se sua casa é com janelas de vidro, você sente o vidro tremer. As vidraças da sua casa, ela treme, porque o som consegue atingir uma barreira invisível em que ela mexe estruturas físicas, visíveis. E isso aconteceu lá em Jericó. Em Jericó se salvou apenas uma família, que foi a família de Raabe, porque ela fez um pacto e decretou que ela queria o Deus dos judeus. Ela queria se juntar a esse Deus. Mas todo o resto foi dizimado, queridos. Para vocês terem uma ideia, a cidade ela foi queimada, não sobrou pedra sobre pedra. Jericó caiu. Nós até cantamos, né? Jericó caiu. Acabou, tá? E uma outra cidade, a segunda cidade foi Ai. Da mesma forma, o rei de Ai foi morto, todos os seus súditos, todas as pessoas, velhos, crianças. Deus falou que não é que eles retinham os despojos, claro, o ouro, a prata, eram os despojos de guerra que eles pegavam para enriquecer o povo de Deus. Tá? Então Deus era um Deus de justiça. As pessoas não queriam se render a Deus, eles queriam continuar naquela vida que eles estavam levando há tempos. Então, para que o povo de Deus conquistasse essas cidades, eles dizimavam as cidades para entrar na terra prometida. Esse aí é o contexto da história de como que Josué começou a vencer as batalhas e as guerras de cidade em cidade. Os reis das outras cidades próximas sabiam que Josué ia chegar lá uma hora. Josué estava conquistando e eles já tinham percebido, abriu o mar para o povo passar, dizimaram os carros de Faraó, acabaram com Jericó, acabaram com Ai, vão chegar aqui a qualquer momento. E o que aconteceu? Começa aqui a nossa história. Josué, no livro de Josué, capítulo 9, de 1 ao 15, conta uma história muito interessante. Na verdade, essas pessoas aqui, esses atores dessa história que aconteceu com Josué, eles seriam tidos como hoje, como pessoas espertas. Tem muitas pessoas espertas hoje em dia, né? Que levam vantagem com a inocência dos outros, que ganham dinheiro ilicitamente, que forjam coisas para poder ficarem por cima. Então tem muitas pessoas espertas hoje. E essa classe de pessoas aqui, elas se encaixariam perfeitamente com essas pessoas. E quem eram eles? Eram os chamados de gibeonitas, tá? Eles eram de Gibeão, uma cidade que era para ser conquistada por Josué e pelo exército. Eles estavam dentro do perímetro de Canaã. Presta atenção, queridos. Os gibeonitas, eles se fingiram, eu não vou ler porque a história é um pouco grande, amém? Os gibeonitas, eles se fingiram de embaixadores. O que eles fizeram? Espertinhos como eram, eles vestiram roupas velhas. Eles pegaram sapatos velhos, usados há muito tempo. Eles pegaram odres velhos e colocaram vinho dentro. Eles pegaram pão seco, pão endurecido, para passar a ideia de que eles estavam há muito tempo caminhando para chegar até Josué, né? Então eles chegaram até Josué, chegaram até os príncipes de Josué que governavam os exércitos e falaram: olha, a gente está cansado, exausto. Estamos caminhando há muito e muito tempo, mas ouvimos falar do Deus de vocês, viemos aqui nos render e dizer que nós queremos fazer aliança com vocês.
porque nós não resistimos. O Deus de vocês é muito grande para nós, mas não vai fazer diferença. Tipo assim, nós moramos muito longe, muito distante, e essa cidade, Gibeão, ela não tinha um rei, né? Eram várias pessoas que comandavam e não tinha uma pessoa, não era uma cidade monárquica. Então, Josué instigou os homens e eles confirmaram. E os príncipes de Josué falaram: então vamos fazer uma aliança com eles. Eles são longe mesmo. Olha como eles estão, coitadinhos. Sabe aquelas pessoas que a gente olha e diz: ô santo. Aí você vai ver, vai ouvir a pessoa e você descobre que não é nada disso. É mais ou menos assim que eram aqueles gibeonitas, né? Então, eles se travestiram de um tipo de pessoa, sendo que eles não eram assim. Gibeão era uma cidade forte, de homens valentes e guerreiros, e uma cidade bonita. E eles fizeram totalmente o contrário. A imagem que eles pintaram para Josué foi totalmente ao contrário. E Josué, sem consultar a Deus, fez uma aliança com essas pessoas. E lá no versículo 15, pode colocar o 15, por gentileza. O capítulo 9, o versículo 15, só para eu ler com vocês. Por favor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. Repita comigo a palavra aliança. De que foi a aliança que Josué fez com eles? Conservar a vida. Repita de novo a palavra aliança. De que foi a aliança que Josué fez com eles? Conservar a vida. Tá? Então Josué fez uma aliança de conservar a vida. De quem? Dos gibeonitas. E os príncipes prestaram juramento em nome de quem? De Deus. Em nome de Deus de Israel. Então eles fizeram uma aliança com essas pessoas que se fingiram de coitados, que foram lá dizendo que eles eram, eles não eram, e eles acreditaram na palavra, julgaram pela aparência e fizeram uma aliança com esse povo. Pode tirar. Obrigada. Queridos, 3 dias depois, eles descobriram que os gibeonitas eram vizinhos e seria a próxima cidade a ser atacada. 3 dias depois. E eles não tinham consultado a Deus para fazer essa aliança. Sabe quando você se aliança com algo sem consultar a Deus? Sabe quando você se aliança com uma rede social sem consultar a Deus? Sabe quando você se aliança a um filme, a algo sem consultar a Deus? Sabe quando você se aliança a um livro sem consultar a Deus? Sabe quando você se aliança a uma amizade lá fora, em que você julga pela aparência sem consultar a Deus? Sabe quando você se aliança a uma outra pessoa para se dar em casamento sem consultar a Deus? Foi isso que aconteceu com Josué. E não demorou muito, demorou 3 dias. E Josué descobriu que eles eram mentirosos, fingidos. E eles fizeram juramento pelo Senhor, Deus de Israel. Pelo que Josué disse depois do juramento e depois que descobriu quem eles eram: não podemos tocá-los. Nós não podemos tocá-los, porque a minha palavra foi dada. Sabe como que você descobre o quanto que a palavra já foi importante? Porque infelizmente hoje em dia a palavra ela está em baixa. As pessoas falam uma coisa e fazem outra. As pessoas prometem uma coisa e fazem outra. As pessoas assinam documento e fazem outra coisa. As pessoas vão em público, vão nas redes sociais
e fazem outra coisa. Sabe como que vocês vão descobrir como que a palavra era valorosa? Com os avós de vocês. Com os bisavós, se alguém tem a sorte de tê-los. Onde o bigode servia como palavra. Onde o aperto de mão servia como garantia para pagamento de uma conta, com o pagamento de um terreno. Era a palavra. Eu te dou a palavra. E Josué tinha prometido nada mais, nada menos por quem? Pelo Deus de Israel. Amados, quem ficou chateado foi Josué. Josué deve ter ficado num pé e no outro. Josué não dormiu. E agora o que eu vou fazer? Deus me prometeu. O que foi que Deus falou contigo? Com Josué, ser forte, corajoso, eu estarei com você, você vai ganhar, você vai lutar e vai ganhar todas as guerras, porque eu vou estar com você, e vocês vão dizimar as cidades, porque eu entreguei na sua mão. E agora, queridos? E agora? Uma questão de honra. Ele tinha colocado a palavra dele, e quem estava em xeque era o Deus dele, era o Deus de Israel. Ele não podia voltar atrás, amados. Ele não podia. Eu imagino Josué noites e noites em claro, pensando, orando, se arrependendo, pedindo, clamando. E agora o que eu faço? Essa cidade é nossa, Deus nos deu. Deus não só deu, como Ele ordenou. Ele disse, eu te ordeno, Josué, vai, levanta e vai. Moisés está morto, agora quem vai conquistar é você. Foi uma ordem do Senhor. E ele não podia fazer mais nada. Ele não podia voltar atrás. Ele tinha prometido que aquelas pessoas iriam viver. Deus, Ele nos prometeu. Deus, Ele nos fez promessas. Deus, Ele nos fez promessas. E nós nos deixamos ser enganados. E o inimigo manda pessoas, manda situações, e nós nos deixamos enganar. E às vezes nós deixamos de alcançar a promessa de Deus, porque nós nos deixamos enganar. E o que foi que Josué fez, amados? Para não ficar por isso mesmo, Josué os amaldiçoou. E ele fez um decreto. Para quem ia morrer, ficou bom demais. Eles continuariam vivos. Porém, para sempre, eles seriam rachadores de lenha e tiradores de água. Gente, se alguém falar para você, fizer um cerco e dizer, você quer morrer ou você quer ficar sendo puxador de água para mim? Você quer morrer ou você quer ficar tirando lenha para mim? É claro que nós temos como uma questão de sobrevivência natural do nosso corpo, nós vamos tirar lenha, vamos rachar lenha e vamos tirar água para essa pessoa o resto da vida. Então eles ficaram felizes da vida. Eles conseguiram conquistar aquilo que eles queriam, por causa da palavra honrada de Josué. Uma outra coisa, sabe por que eles tinham certeza que Josué ia cumprir a palavra? Porque eles sabiam da integridade do Deus de Israel. Porque se eles fossem para outro rei das redondezas fazer essa proposta, amados, eles não contariam outra história. Eles entrariam na cidade e matariam, porque eles não tinham palavra. Mas eles estavam tratando com o Deus de Israel. E ele sabia que era um Deus íntegro, um Deus de palavra. Um Deus que dizia, toca na rocha e ela vai lá e sai água. Um Deus que dizia, toca na água e ela vai lá e se abre. Um Deus que dizia, grita para o muro cair e ele vai lá e cai. Um Deus de palavra. Um Deus que não volta atrás. Foi nessa palavra desse Deus que esse povo confiou. Aleluia. Glória a Deus. Porém, apesar de rachadores de lenha e tiradores de água, eles teriam vida para sempre. Até que, aí que vem essa história. Aí que vem o desenrolar de uma história muito interessante. E eu quero que alguém, se vocês trouxerem a Bíblia, vocês vejam comigo. Está lá em 2 Samuel. Você pode colocar aí, por favor. Capítulo 21.
do versículo 2 ao versículo 6. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 2 ao versículo 6. Esse eu vou ler com vocês, queridos. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas, eles não eram dos filhos de Israel. Ele foi o povo que ficou lá na terra de Canaã, sendo tiradores de água e rachadores de lenha. Mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinha jurado poupá-los. Poupar o quê, crianças? Crianças, ó que maravilha. Oh, eu, se vocês, me sentiria privilegiada, hein? Poupar de quê? A vida, né? Então, Israel lhes tinha jurado poupar a vida deles. Porém, olha o que aconteceu. Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Queridos, Saul, enquanto rei, ele viu aquele povo lá e disse: ah, não. Saul não foi o primeiro rei de Israel? Antes de Saul não era só juízes? Saul começou a governar, viu aquele povo lá, não, quero esse povo aqui no meio não. Povo estranho, povo esquisito, povo feio, não gosto disso não. Eu quero que o povo de Israel esteja puro. Tentou dizimar, acabar, destruir com os gibeonitas. Ou seja, olha só, gente, Saul menosprezou a palavra de Josué enquanto estava à frente, e a promessa que Josué tinha feito em nome de Deus. Então ele por si só decidiu acabar com o povo que Deus honrou em deixá-los vivos. Pode colocar o 3. Perguntou Davi aos gibeonitas. Então, enquanto Davi, agora rei, quis reparar o erro de Saul, todos sabem como foi que Saul morreu, a tragédia que foi o final do reinado de Saul. Então Davi veio para consertar aquilo que Saul tinha feito, ou tinha tentado fazer. Porque por mais que ele tenha tentado dizimar o povo, ainda existia alguns gibeonitas. Eram poucos, mas existia. Mas ele matou vários. Ele conseguiu fazer emboscada e matar vários desses gibeonitas. E Davi perguntou para eles: que quereis que eu vos faça? E que resgate eu vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Queridos, o que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui? Davi está perguntando, irmãos, isso aqui é muito interessante. Davi está perguntando para o povo que fingiu, que mentiu para Josué, o que ele pode fazer para dar resgate do que aconteceu com eles. Para quê? Para que vocês abençoem novamente a gente. Vocês entenderam, queridos? Pela palavra e pela promessa de Deus, Saul fez algo errado. Saul pecou. Saul não poderia ter desonrado a palavra que tinha sido falada, que tinha sido dada, porque era a honra de Deus que estava em jogo. Era a palavra de Deus que estava em jogo. Pode colocar aí, queridos, o 4. Então os gibeonitas lhe disseram, eles não queriam dinheiro, eles não queriam, não é por prata, não é por ouro que temos questão com Saul. Ou seja, não foi o dinheiro que ele tirou da gente, foram filhos, foram pais, foram mães, foram pessoas que ele tirou da gente. Foi pessoas, foram parentes. Nós temos uma questão com a casa dele, com a casa de Saul. Nem tão pouco nós pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Ou seja, nós não queremos nos vingar do povo. O problema nosso aqui é com Saul. Foi ele que desonrou a palavra de Deus. Então nós temos que tratar diretamente com Saul. E Saul já tinha morrido. E Jonatas também. Mas eles queriam tratar com Saul, que foi ele que desonrou a palavra de Deus.
E o que aí disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Pode colocar o 5. Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. Então ele tentou destruir todos os gibeonitas da face da terra. Ele tentou dizimar os gibeonitas. Solta só um pouquinho que eu perdi aqui o... Ah, tá. Em limite algum de Israel. Ok. De seus filhos se nos dei 7 homens. Nós sabemos que todo rei, ele tem concubinas, ele tem um harém. E Saul não tinha só Jonatas como filho. Saul tinha vários filhos com outras mulheres. E eles disseram: para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, na terra de Saul. Eles queriam se vingar de Saul, matando, dizimando 7 filhos da casa de Saul, do harém de Saul. E disse Davi: eu os darei. Davi estava dizendo, sabe o quê? É uma questão de honra. É uma questão de honra. Nós precisamos honrar a promessa que Deus fez. Nós precisamos honrar a promessa que Deus fez. Vocês conseguiram, porque foi a palavra de Deus que foi colocada em jogo. E eu preciso retomar e reconquistar essa honra, honrando meu Deus e a sua palavra. Independente se vocês conquistaram de forma ilegal, independente se vocês mentiram para nós, independente se vocês eram merecedores da nossa honra, independente se vocês eram pagãos, independente se vocês sacrificavam crianças, independente se a prostituição ela estava em alta na cidade de vocês, independente se a idolatria, se vocês adoravam imagens e esculturas de serpentes, independente do caráter de vocês, o meu Deus tem caráter. O meu Deus é honrado. A palavra de Deus é honrada. E Ele não volta atrás com a sua palavra. Davi estava reconquistando a honra através, infelizmente, de 7 filhos da casa de Saul. E nós conhecemos o coração de Davi pela humildade. Saul, ele não tinha um coração humilde. Saul, ele tinha um coração arrogante. Saul, ele não quis dizimar o povo, né? Porque ele se achava bonzinho, de boca suja, de perto do povo de Deus. Não era isso, não. Ele fez por justiça própria. Ele disse: eu não quero esse povo aqui. Independente se Deus quer, eu não estou nem aí. Eu vou acabar com eles. E o fim dele foi trágico. Amados, sabe quantos anos se passaram de Josué para agora Davi com os gibeonitas? 300 anos. Quantos dias foi que Josué demorou para descobrir a mentira do povo que eles moravam perto? 3 dias. 3 dias, amados. E 300 anos depois, ainda tinha descendência desse povo, porque quem deu a palavra para eles foi Deus. Eles estavam como trabalhadores, mas trabalhar é digno. É digno. Deus deu dignidade para eles, independente do merecimento deles. Sabe qual é o nosso problema? Que infelizmente nós precisamos reiniciar nossa mente com relação à honra. Na nossa mente, só é digno de honra quem a gente admira. Na nossa mente, só é digno de honra quem está todo mundo aplaudindo.
Na nossa mente, só é digno de honra quem tem 1000K, 10K, não sei quantos K, que eu não entendo esse negócio. Eu sou péssima. Na nossa mente, só é para ser honrado com quem eu concordo. Na nossa mente, só é para ser honrado quem está do meu lado. Na nossa mente, só é para ser honrado quem é muito bonzinho comigo. Na nossa mente, só é para ser honrado quem é simpático demais. E o povo que foi honrado por Deus era um povo terrível. Era um povo maquiavélico. Mas Deus honrou. Sabe por que Deus honrou? Porque a honra não é por merecimento. A honra não é por merecimento. Todos nós fomos enviados aqui para algo na terra. Amém, queridos? Durante o ano de 2023, quem foi de vocês que já, pelo menos iniciou, ou pelo menos identificou o seu propósito de vida? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus, vamos falar de propósito em 2024, viu, Casey? Vamos falar de propósito. Todos nós viemos com propósito. Todos nós temos algo a cumprir aqui pelo Senhor. Josué tinha um propósito: entrar, conquistar, habitar na terra prometida. E vieram alguns e tentaram impedi-lo. Mas Deus teve misericórdia e ele disse: não, vocês não vão morrer, mas vocês vão ficar aqui. Gibeão foi tão importante, foi uma cidade tão importante que Salomão, filho de Davi, fez o sacrifício dos 1000 holocaustos lá em Gibeão. Então era uma cidade super importante. Não foi por causa que eles eram importantes que eles foram honrados. Foi por causa do propósito que Deus tinha no coração de Josué. Sabe o que Josué aprendeu ali? Tudo que eu for fazer, eu preciso primeiro fazer o quê? Consultar a Deus. Consultar a Deus. Não é porque Deus me colocou à frente, não é porque eu já conquistei 2 cidades fortemente edificadas e foram dizimados, que eu agora vou tomar minhas próprias decisões. Eu preciso consultar a Deus. Então nada é por acaso. Queridos, meu Deus, Deus deixou um povo no meio de Josué para estar lembrando ele o tempo todo. Olha aqui, ó. Tá vendo por que esse povo está aqui? Porque você não me consultou antes. 300 anos depois, esse povo ainda estava lá. E ninguém podia tocá-los, porque foi Deus quem ordenou. Tem coisas e tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para você honrar. E a última coisa que você vai querer é fazer isso. Mas sabe por que você vai fazer? Por causa que está na palavra. Porque nós vamos honrar não é por merecimento. Nós vamos honrar porque nós temos um Deus acima de nós. E porque nós sabemos que por obediência eu preciso honrar. E quem é que nós vamos honrar, pastora? Quem é? Quem é que é digno de honra? Aleluia, glória a Deus. Eu identifiquei aqui, meu Deus, quem é que eu vou usar aqui como exemplo para nós de honra? E nada mais, nada menos do que Deus. Queridos, quem é Deus para nós? É o Criador de tudo e de todos. Sabe o que Deus fez? Ele honrou a homens e a palavra de homens. Deus honrou a Abraão, dando um filho para ele, a qual nós somos descendentes por herança, depois dele ter feito aquela besteira toda, que eu não vou nem contar aqui. Ele quis se adiantar, quis fazer um filho aí fora
plano de Deus. Mas Deus honrou a Abraão, dando-lhe o filho da promessa. Amados, quem é Deus, amados? E quem é Abraão? Quem é Deus? E quem é Abraão? E Deus honrou a Abraão. Aí eu pergunto para você e para mim, quem somos nós para julgar quem deve ter honra ou não? Se Deus colocou na posição de honra. Queridos, o patrão deve honrar o empregado. O patrão deve honrar o empregado e não humilhar. Está na palavra. Trate com honra. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Está na palavra do Senhor. Quem somos nós para julgar quem é digno de honra? Se o próprio Deus honrou a homens. Deus honrou a Moisés. Quando ele disse, fala com a rocha e de lá vai sair água. O que foi que Moisés fez pela segunda vez? Bateu na rocha. Deus honrou? Honrou, saiu água. Mas não era para ele bater, era para ele falar. Mas Deus honrou. Gente, que é isso, gente? Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse que coloca um homem no mundo? Dá tudo para ele. E manda ele fazer uma coisa, ele faz outra. Mas Deus disse, pega, eu te dou. Pega, faz. Que Deus é esse, queridos? E eu pergunto para ti de novo, quem somos nós para julgar quem Deus colocou no lugar de honra? Quem somos nós? Deus honrou a Davi, depois de ter feito o que não deveria ter feito, de ter assassinado, de ter pegado a esposa. Mas ele lhe deu um outro filho para ser rei, que foi Salomão. Deus honrou a Sansão, depois dele ter feito todos aqueles erros. E ele tinha um propósito único. Deus honrou no último dia da sua morte. Deus, ele honra aquele teu pedido, sabia? Aquilo que você vem pedindo para Deus, ele honra. Ele honra. Ele te fez. Ele escreveu a tua vida. Ele te colocou um propósito de vida. Aí você está lá pedindo aquilo que não é para pedir. Você está lá, você nem pediu a opinião de Deus. Mas você pediu, não era para ter pedido, gente. Não era, para que eu pedi? Me ajuda agora a orar ao contrário. Precisamos aprender a consultar a Deus. Até para pedir, mas a palavra de Deus diz, não sabemos como pedir. Não sabemos como pedir. Deus, então eu preciso aprender desde o zero. Comece do zero. Comece do zero. Comece dizendo, Senhor, eu não sei pedir. Eu não sei. Tudo que eu tenho pedido até hoje, esquece, Senhor. Apaga. Vamos começar de novo? O que é que eu preciso pedir, Senhor? Aleluia. Ele sabe. Ele sabe, faz uma parceria com quem sabe o que é melhor para ti. Não vai pela emoção, não. Não vai pelo teu coração, não, porque é do coração que procede o engano da nossa vida. É do coração. Mas eu estou sentindo. Não, meu filho, é gases. Não vai, não. Não vai. Pede para Ele. Pede para Ele que Ele tem o melhor para ti. O melhor caminho. Agora, voltando à questão da honra, queridos. Como eu falei, nós temos que reiniciar nossa mente para nós aprendermos a honrar. Sabe por que eu aprendi com essa palavra aqui? Meu Deus. Uma palavra de honra, uma palavra muda a descendência de uma família, de uma geração, de uma cidade.
Uma palavra de honra. 300 anos depois, os gibeonitas estavam sendo honrados por causa de uma palavra. Você pode estar sendo honrado hoje por causa de uma palavra que foi dada para o seu avô, para o seu bisavô, e você nem sabe. Tem bênçãos que chegam até nós que foram dadas pela nossa mãe, por pessoas que vieram antes de nós e nós estamos alcançando agora, porque é uma questão de honra de Deus. É uma questão de honra. Eu tive um sonho lindo, até contei para o pastor Joaquim. Um sonho lindo. O meu avô não está mais comigo, mas eu morei com meu avô, que fui criada pelos meus avós. E eu sonhei que eu estava no alpendre de uma casa e eu via na minha frente uma casa de madeira, aquela madeira bem forjada, que hoje em dia não tem mais casa de madeira igual tinha antigamente. E essa casa de madeira era o meu avô. A casa de madeira era o meu avô. E às vezes eu entendi, avô, queridos, o que é isso, queridos? Que Deus é esse? Que Deus é esse que eu não tinha nem nascido ainda? O momento que eu estou tendo com ele, você esteja no nível social, intelectual, emocional, qualquer nível. Honre. Porque aquele que cuida dessa pessoa, por mais indigna que ela seja, vai honrar você. Vai honrar você. Que nós possamos, meu Deus, reiniciar aqui, ó, esse HD aqui, ó, que está cheio de coisa errada, cheio de pensamento errado, cheio de julgamento errado. E possamos nos firmar aqui nessa palavra, aprendendo a honrar as pessoas. Tá passando aqui na academia, a menina tá limpando aqui, ó. Ô, querida, bom dia. Ô, boa tarde. Bom trabalho. Desculpa aí, tá? Tá passando na rua, olha, você deixou cair aqui o papel, ó. Tem gente que acha desonra pegar uma coisa do chão. O ambiente é do Senhor. O parque é do Senhor. A praça é do Senhor. A tua casa é do Senhor. Tudo é do Senhor. Queridos, você se abaixar para pegar algo e colocar no lixo, você não está sendo desonrada, não. Você está honrando. Você está honrando quem? O Deus que fez o ambiente, que fez o chão. Olha, nós temos que dar uma reiniciada na nossa mente. Está tudo errado. Está tudo errado. Nós achamos que nós estamos nos diminuindo, que nós estamos nos humilhando quando nós resolvemos fazer algo de honra, porque as pessoas não merecem. Meu Deus! Eu fui numa quadra onde estava tendo jogo e eu era responsável por tirar o lixo. Queria dizer, não tem entendendo como é que as pessoas me olhavam, não. Sabe? Jesus! Eu, graças a Deus, eu conheço a minha identidade, eu sei que eu sou no Senhor, não tenho problema nenhum de pegar um saco de lixo e pegar lixo, gente. E as pessoas me olhando, oh, coitada. Sabe? O que é isso, gente? Que mentalidade é essa? Eu estou honrando o ambiente quando eu limpo o meu ambiente. Eu sempre falo lá em casa, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer qualquer coisa, limpe o seu ambiente, honre o lugar que você está. Ah, mas eu não gosto dessa casa. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas eu quero é aquilo. Ah, mas eu não sei o quê. Mas esse computador está velho. Ah, mas eu... Honre. Honre, porque quem está vendo é Deus. Honre aquilo que você tem. Honre o que Ele colocou na sua mão. Ah, mas eu não vou honrar meu pai, porque eu não vou honrar minha mãe. Honre, porque foi Deus que colocou eles ali. Honre. Ah, aquele professor, aquela professora, né, menino? Glória a Deus. Honre, honre. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele continue nos ensinando, através dessa palavra, o quão precioso é nós sermos fiéis a ela. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Ah, Deus, Tu és bom, Senhor, em todo o tempo, Pai. Tu és bom. Palavra, nós aceitamos, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, Senhor, a ser melhores por Ti, Pai. Nos ensina a honrar a Tua